João capítulo 1, do 1 ao 14, diz o seguinte: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. E houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo, ilumina todo o homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, como a do unigênito do Pai. Vamos orar. Pai de amor, nós te louvamos, Senhor Deus, por essa noite, por esse culto que estamos lhe prestando. Sê tu conosco, Pai. Fala com cada um de nós, aqueles que estão aqui ou nos ouvindo, que o teu nome seja glorificado e engrandecido, ó Deus. Desfaz tudo aquilo que não vem do Senhor, e que somente a tua palavra, Pai, ela venha sobre nós. Que o teu Santo Espírito, Pai, nos convença cada dia mais da justiça, do juízo e do pecado, Pai. É o que nós te oramos agora, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Jesus Cristo, Ele é, Ele era, e Ele sempre será. O capítulo 1 de João, para mim, eu tenho como a defesa de uma tese de doutorado sobre Jesus Cristo, sobre a divindade de Jesus Cristo, sobre quem é Jesus Cristo, que Jesus Cristo é Deus. Deus enviou o seu Filho ao mundo, com o propósito de nos resgatar, de nos salvar, de nos transpor das trevas para a luz. E Ele, sendo a própria luz, no poder e na autoridade que existe em Jesus Cristo, Ele fez isso através da sua morte na cruz do Calvário. O apóstolo João, quando escreveu o livro de João, ali já quase no final do século I, quando todos os outros apóstolos já estavam mortos, muitos foram mortos, decapitados, cerrados ao meio, outros foram torturados, jogados em tanques de azeite, fervendo, enfim, outros foram cheios de flechas, morreram. E por que eles não negaram a fé? Por que eles simplesmente não falaram, não, eu desisto? Porque é impossível alguém testemunhar com os olhos, com a presença, vivendo aquilo que o Mestre lhes mostrava através dos seus milagres, dos prodígios. É impossível você viver com o amor de Deus, com o próprio Deus, e negá-lo. Aqueles apóstolos, nenhum deles negaram, não sei o Judas que traiu, mas nenhum deles negaram a Jesus Cristo, porque eles viram e ouviram aquilo que Jesus Cristo fez e continua fazendo até os dias de hoje. Jesus Cristo, sendo o próprio Deus, Ele já era pré-existente, coexistente com Deus, antes que tudo se formasse, pela palavra, tudo se formou. E o apóstolo João fala que Jesus, Ele é a palavra, o Logos de Deus. O Logos é a palavra criadora. Os judeus no Antigo Testamento usam a palavra dados, que significa criação, projeto. E João usou a palavra Logos no grego, como a palavra criadora, a palavra que faz as coisas acontecerem. Este é o Jesus Cristo que nós cremos.
Este é o Jesus Cristo que João tenta transmitir para a humanidade. E resumindo o que nós lemos, nós podemos ver que no versículo de 1 a 3, nos versos de 1 a 3, João mostra como Cristo eterno, como sendo Deus que era, que é e que há de vir. Depois nós vemos o Cristo encarnado, nos versos 4 e 5, aquele que desceu do céu, deixou a sua glória para nos salvar. E depois o percussor de Cristo, mostra ali João Batista, ele veio mostrar, ele não era a luz, mas ele falava daquele que é a luz, Jesus Cristo. E depois o Cristo não reconhecido, nos versos 9 e 11, ele veio para os seus, mas os seus não o reconheceram. E depois nós vemos que o Cristo onipotente, versos 12 e 13, e o Cristo glorioso, do verso 14, que ele se fez carne, morreu por nós, ressuscitou e vivo está. Esse é o evangelho que nós pregamos. Esse é o evangelho que você tem que pregar. E eu vou fazer algumas perguntas que o pastor Carlos não falou para falar nada, e eu louvo a Deus quando isso acontece, que aí eu posso falar à vontade. Então, quando foi a última vez que você pregou para alguém e esse alguém veio para a igreja? Vou falar de novo, que é para você dormir com essa. Quando foi a última vez que você abriu a sua boca e falou de Jesus para alguma pessoa, insistentemente, como lá o apóstolo Paulo falava para Timóteo, pregai a tempo e fora de tempo, no tempo oportuno ou no tempo sem ser oportuno, no meio da sala de aula, lá no seu trabalho, na fila do banco, pagando o boleto. Quando foi que você abriu a sua boca e falou de Jesus para alguém? Isso mostra o crente que você é. Nós não estamos nesse mundo apenas de passagem. Você e eu, nós não somos apenas cristãos de nome. Nós somos homens e mulheres que Deus vai usar para alcançar Goiânia, região, Brasil e mundo. Vou falar de novo. Você e eu somos as pessoas que Deus vai usar para ganhar Goiânia, o Brasil e o mundo. Ouvir agora. Pode dizer um amém, não tem problema não. Está na Bíblia. Até um aleluia você pode dar, está na Bíblia. Quem é que Deus vai usar para ganhar Goiânia? Não. Você. Viu a diferença? Por isso que as coisas às vezes acontecem. Quem Deus vai usar para ganhar Goiânia? Nós. Botando a culpa no outro. Mas é você que Deus vai usar. Então levanta seu dedinho assim. Não tenha medo não. Pode levantar. Bora, moço, levanta o dedo aí. Quem mais aí está com o dedo baixado? Levanta. Faz assim, ó. Eu é que Deus vai usar para ganhar Goiânia. Quem Deus vai usar? Pronto, podemos acabar o culto, vamos embora. É você, meu irmão. Se você está aqui, é porque Deus lhe alcançou. Alguém falou de Jesus para você. Alguém falou de Jesus para os seus pais. Nós não estamos nesse mundo só de passagem. Não tenha medo de proclamar a glória de Deus. Não seja covarde. Não seja omisso. Não seja daqueles que retrocedem, porque nós não temos uma fé que retrocede. Jesus Cristo, o Filho de Deus, Ele deixou o trono de glória, veio aqui, viveu como você e eu, para nos salvar, através do seu sacrifício na cruz do Calvário. E o mínimo que nós podemos fazer, que você e eu podemos fazer, é pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho. Às vezes, você está na sala de aula, e o professor fala uma aberração, e você fica calado. Você está concedendo aquilo, você está concordando com aquilo. Às vezes você está no cinema, com vários amigos, e acontece uma aberração, e você fica calado. Você está concordando com aquilo. Assistindo Netflix na sua casa, vendo uma aberração, e fica calado. Você está concordando com isso. Deus não nos chamou para sermos pessoas iguais ao que nós estamos vendo no mundo. Deus nos chamou para ser homens e mulheres que façam diferença onde estamos. Quer ver uma outra coisa?
Quando foi a última vez que você falou para alguém dentro do elevador? Mas não dá tempo. Dá tempo, em 15 segundos você prega o evangelho. Comece a fazer amizade. Seja intencional. Fale de Jesus aonde você estiver. Deus quer te usar para saquear o inferno e povoar o céu. Pensa agora, onde é o inferno? Onde é o inferno aqui na terra? Em tudo quanto é lugar. E é lá que nós temos que entrar e pregar o evangelho. E Deus vai te usar. Talvez eu estou sendo muito ressonântico, né? Repetindo muito. Mas Deus, você aqui é a boca de Deus aqui na terra. E nós temos o evangelho. Talvez, sei lá, passa alguma dúvida na sua mente. Será que a Bíblia é a palavra de Deus? Será que realmente Deus existe? Pode passar essa dúvida, normal. Será que tudo que eu leio é verdade? Se eu te provar cientificamente que a Bíblia é verdade. Passa o primeiro slide aí, por favor. A ciência, ela mostra, através de estatísticas, as possibilidades do que a ciência quer mostrar. Pode passar aí, não está passando não? É o próximo já. E através da ciência, nós temos a ideia de como é as coisas. Isso, pode passar o próximo? De como é as coisas. E tem um cientista, ele mexe muito com estatística e com bancos de dados, e ele fez um cruzamento das referências bíblicas. E em estatística, quando você faz isso, você está comprovando alguns fatos, algumas realidades. Para mim, escrever esse livro aqui, foi uma tese de doutorado, nós tivemos que fazer o cruzamento de dados com a depressão e 44 horas da vida conjugal, e um monte de coisa, foi quase 3.000 horas. Esse cientista aí, ele pesquisou todas as referências bíblicas e fez um cruzamento entre elas, onde se fazia referência de uma, por exemplo, Gênesis 1:1, no princípio, criou Deus os céus e a terra, tudo que tem em Gênesis, ele foi cruzando, inclusive João 1 fala isso, que o Logos criou os céus e a terra. Então foi feito o cruzamento, vocês estão vendo essas linhas aqui cruzando, esses gráficos, e aqui embaixo você está vendo esses pontinhos aqui. Se você ampliar isso, mostra todas as 63.779 referências cruzadas que tem na Bíblia. E todas essas referências convergem para o centro da Bíblia, que é Jesus Cristo. Então você tem aí 63.779 provas científicas de que a Bíblia é a palavra de Deus. Aonde foi a profecia e aonde se cumpriu. Aonde está a profecia e onde vai se cumprir. Tudo explicadinho, escrito. Isso é apenas um dos fatos que a Bíblia fala. Teve um outro cientista, ele já morreu, e ele é da Escócia. E na época dele, no século XIX, muito se falava contraditoriamente sobre a Bíblia, dizendo que a Bíblia não era verdade, que a Bíblia não tinha razão, que a Bíblia não era de fato um livro real, era apenas um livro teológico, um livro do tratado de Deus. E esse homem, Sr. Morrison, um arqueólogo, e ele começou a pesquisar a Bíblia, principalmente o livro de Atos. E ele passou 30 anos de sua vida investindo nos estudos arqueológicos para tentar provar que o livro de Atos e suas citações de cidades, nomes de soldados, nomes de reis, nomes de governadores, fatos que aconteceram, locais onde aconteceram, ele tentou provar que era tudo mentira. E conforme foi se passando os anos, uma após uma citação do livro de Atos, mais de 50, foram provadas por esse cientista, por esse arqueologista. Fatos históricos, geográficos, fatos científicos, fatos reais que foram falados e comprovados. Talvez você tenha algum amigo que até não crê em Deus,
Ou talvez até você mesmo venha aqui porque seu pai e tua mãe falam para você vir. Mas a Bíblia é real. Ela é a palavra de Deus. Por isso aqueles apóstolos morreram, porque viram e ouviram tudo o que aconteceu, os milagres e prodígios com Jesus Cristo. E você e eu hoje somos as testemunhas vivas aqui na terra. E é você que Deus vai usar para proclamar a glória de Deus. Um outro fato, pode passar o próximo, por favor? Esse mesmo cientista, ele pegou o cruzamento, fez as referências das cidades que existiam naquela época, do mundo antigo. E ele fez ali milhares de referências também, de viagens. Todos esses traçados que vocês estão vendo aqui, foram viagens que foram feitas por pessoas citadas na Bíblia, de cidade em cidade, para onde elas iam, e foi citado na Bíblia. Em 1978, vários cientistas da NASA fizeram um projeto, e esse projeto era escrever um livro, provando que a Bíblia não tinha razão. Você pode procurar tudo isso que eu estou falando no Google, tudo que eu estou falando, você pode procurar, e lá vai ter a base científica, vai ter a citação certinha, tudo onde está. O slide vai ficar aí para a igreja, quem quiser comprovar é só procurar, tá certo? Isso que eu estou falando também, se você procurar, e a Bíblia tinha razão, é o nome de um livro, que iria se chamar E a Bíblia Não Tinha Razão. Esse grupo de cientistas da NASA fizeram um projeto e foi bancado pelo governo americano para comprovar que a Bíblia não tinha razão. E eles ali começaram a falar entre si e falaram assim, vamos ver essa tal da Arca de Noé, se é verdade isso que a Bíblia fala do dilúvio. E foram fazer pesquisas no mundo antigo, e onde estava, a Bíblia fala que estava no Monte Ararat. E eles foram lá na Turquia, até o Monte Ararat de helicóptero, e foram procurando, até que de longe viram um certo monte assim, diferente, desceram, foram ali, fizeram algumas escavações, e o que eles encontraram? A Arca de Noé. O barco, a Arca de Noé, que foi falada há mais de 5.000 anos atrás, quase 7.400 atrás, e estava lá. E eles fizeram a comprovação científica do papel carbono, para comprovar a data exata de cada material que tinha ali dentro. E cada uma daqueles testes de carbono, daquelas provas que eles foram fazendo, tudo foi comprovado cientificamente. A data exata, os animais que estavam lá dentro, tudo. Eu vou duvidar que a Bíblia é a palavra de Deus? Eu morro por Deus. Hoje, se você for querer conhecer a Arca de Noé, ela ainda se encontra ali no Monte Ararat. Hoje tem até uma estrada de asfalto, tem uma lanchonete legal lá em frente, você pode ver lá. Entra no YouTube, pesquisa aí, Arca de Noé, Monte Ararat. Não agora, na sua casa. E você vai ver tudo isso que eu estou falando. Meus amados, algum tempo atrás, alguém duvidar de Deus, por não ter comprovações científicas, ainda assim estava errado. Porque nós cremos em Deus pela fé. E a paz que Jesus Cristo dá, ninguém nesse mundo, ou nessa galáxia, ou nesse universo pode dar. Você tinha paz antes de conhecer Jesus? Se você não tinha paz e conheceu Jesus, e a paz de Cristo veio sobre sua vida, isso é uma das provas que Deus existe. Antes de conhecer Jesus, eu passei por 3 paradas cardíacas, por causa das drogas. Eu não tinha paz. Para mim dormir, eu tinha que me drogar, ou tomar remédio, ou beber. E no dia 24 de março de 1987, a paz de Cristo começou a reinar em minha vida. E foi a primeira noite que eu dormi sem nada disso. Deus é Deus, você crendo ou não crendo, Ele continuará sendo Deus. E Jesus Cristo vai voltar. Das 8.300 e poucas profecias que tem na Bíblia, menos de 300 faltam se cumprir. Eu sei que é bem menos que isso. Uma delas agora, a mais, entre aspas, quase impossível, o rio Eufrates está virando seca, está secando, e tem uma profecia falando que, nos finais do tempo, o grande exército viria marchando pelo rio Eufrates.
Procura no YouTube, tudo isso que eu estou falando. Está lá, filmado. E não é inteligência artificial, não, é real. Rios, lá no Mar Morto. O Mar Morto está saindo, rios doces agora com peixes. Profecias também se cumprindo. No Mar Morto não existia peixe. Tem afluentes ali saindo com peixinhos. Isso é o quê? Maranatá. Jesus Cristo está voltando. Ou Maranata, né? Maranata. Jesus está voltando. Você crê ou não? Um dia nós vamos estar diante de Deus. Salvos e condenados. Uns para o céu, outros para a condenação eterna. No inferno, que a Bíblia fala que é o lago que arde, com fogo e enxofre. Isso é real. Como assim? Ano passado estava na Albânia, em setembro, outubro, novembro. E ali um rapaz perguntou para mim, pastor, mas o senhor crê mesmo no céu? Eu falei, rapaz, eu creio até no inferno. Ele, opa! Se a Bíblia fala que existe céu, e tudo isso que eu já falei aqui, as comprovações, os cruzamentos, as relações dos versos com outros versos, das profecias, se tudo isso é real, e a ciência mostrou que é real, a história mostra que é real, tudo mostra que é real, eu vou duvidar que tem o inferno? O inferno existe, mas o céu também existe, e é para lá que vão aqueles que creem no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, e Ele está para voltar. Vamos ficar de pé, fazer uma outra oração, depois nós vamos passar uns slides sobre o trabalho da obra missionária. Enquanto você fica de pé, talvez você pensou, como é que eu vou fazer para falar de Jesus essa semana? Já vou dar uma dica. Vá no supermercado, compra um bolo daqueles pré-pronto, sabe? Aqueles bolinhos que você pega, só rasga ali, bota na bacia, bota 3 ovos, um pouquinho de leite, mexe, bota no forno, ele vai crescer, vai ficar bonito, bota um leite condensado em cima, quando estiver quentinho ainda, leva para sua vizinha, ou para o seu vizinho, ou para aquele chefe do trabalho, que só fala bem de você, ou para aquele amigo que não para de falar de você. Faça isso. Na hora que você for entregar o bolo, fala, olha, eu fiz isso porque Jesus te ama. Pronto. Deixa criar brasa na cabeça desse abençoado. Está feita a dica, hein? Bora levar bolo para o pessoal e falar de Jesus. Então vamos orar. Pai de amor, nós te louvamos, Senhor Deus, porque a tua palavra é viva e eficaz, e ela não volta vazia. Senhor, nós te louvamos porque o teu nome é santo, e a tua palavra é verdadeira. Cada letrinha que está aqui dentro da Bíblia, Pai, ela se cumpre, está se cumprindo, ou vai se cumprir. E nós te louvamos, Pai, porque um dia nós te conhecemos, e te aceitamos como único Senhor e Salvador. E aquilo que fala lá em João, capítulo 1, verso 14, veio para os seus, mas os seus não o aceitaram, não o reconheceram, mas todos quanto reconheceram, o aceitaram. O Senhor nos deu o privilégio de tornarmos seus filhos. E nós te louvamos, Pai, porque hoje somos seus filhos. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Agora nós vamos conhecer um pouco daquilo que Deus tem feito na Albânia, no poder e na autoridade do nome de Jesus. Pode passar o próximo aí? Isso. Essa aí é uma foto, são várias fotos de alguns pontos turísticos da Albânia. Aqui embaixo é uma ponte da Via Ignácia. É uma, na época era rodovia, né? Uma rua que sai de Roma e vai até Jerusalém. E ela passa ali pela Albânia também, na região do norte, do sul, quer dizer, e vai subindo para a Turquia até chegar lá em Israel. Essa foto aqui é a praça principal da época do comunismo da Albânia, ali uma cidade chamada Berat, que é um ponto, uma cidade protegida pela Unesco, e algumas cidades de lá. Agora, por que essa foto está aqui? Essa foto do meio. Ali sou eu, a minha filha tinha 8 aninhos, Emanuele, estava de cor de rosa, e os nossos 2 primeiros professores de albanês. Essa foto foi em 2006. A Albânia é um país ex-comunista, ateísta,
e hoje a sua maioria, 80 e poucos por cento, são islâmicas. Na internet não mostra isso, mas é 80 e poucos por cento muçulmano. E nesse dia, era um sábado, e depois de algum tempo nós descobrimos que os nossos professores nunca tinham comido uma pizza. E naquele sábado, minha esposa, eu e minha filha, nós os convidamos para dar um passeio e fomos até um restaurante, onde eles comeram pela primeira vez uma pizza em suas vidas. Isso é um país ex-comunista. Imagine como que é. Bom, nem pizza tinha na época do comunismo, para vocês terem uma ideia. Pode passar? A Albânia é um pequeno país do leste europeu, é a parte pobre da Europa, considerada uma África de brancos. É muito linda, ama esse povo, e ela fica ali acima da Grécia, do lado da Macedônia, Kosovo e Montenegro. Então, ela fica também a 300 quilômetros de mar da Itália, lá do sul da Itália. E a Albânia tem um clima assim, o inverno da Albânia é bem pitoresco, pode passar, é bem tranquilinho. Essa foto foi feita a mais de 1.900 metros de altura, em Kukës, uma cidade bem do norte da Albânia, e esse dia tinha nevado durante a noite. Essa foto foi um colega meu que tirou, não fui eu, e essa foto ele teve que chamar um trator para tirar ali a neve, para ele poder sair de onde ele estava para ir embora para sua casa. Então isso geralmente é janeiro, fevereiro, março, é muita neve na Albânia. Já começou a nevar lá, para vocês terem uma ideia, nas montanhas. Pode passar? Essa foto, ela é muito marcante, todas essas fotos são marcantes. O trabalho missionário nem sempre é tranquilo, mas tem uma frase que fala, a obra de Deus começa difícil, torna-se impossível, aí Deus vai e realiza. Já ouviram falar essa frase? A obra de Deus, ela começa difícil, se torna impossível, e aí Deus vai e faz a obra dele acontecer. Essa foto, ela é em 2014 para cá, e nós começamos um trabalho no norte da Albânia, no povoado de Leja, né, na cidade que nós morávamos, a 1.900 metros de altura. Esse povo chamado Geg, é o povo Geg da Albânia, do norte da Albânia. Então, na Albânia se fala o albanês, em praticamente toda a Albânia. No sul, fala-se o Toski, e no norte fala o Geg. Então, nós tivemos que aprender o albanês, e depois de 2014, quando nós mudamos para uma outra cidade, bem ao norte da Albânia, nós tivemos que aprender o dialeto Geg, que é o dialeto do povo que nós trabalhamos de 2014 para cá. E ali nós estávamos, essa foto do meio aqui, reunido com alguns anciões. Cada bairro lá, cada pedaço de terra tem um ancião que toma conta, é como se fosse um vereador, vamos falar assim, né? E nós, depois de 3 anos, conseguimos reunir com eles, e eles nos autorizaram a levar a palavra de Deus lá naquele povoado. Mas foi muito, no livro, conta algumas histórias, algumas lutas que nós passamos. Teve uma vez, antes disso aí, assim que a Bíblia na língua Geg ficou pronta, não fomos nós que traduzimos, foi o pessoal da Sociedade Bíblica Britânica, e quando nós fomos levar o Evangelho para esse povo, chegamos no primeiro povoado, depois de 1h30, subindo montanha, desce um pouco e vai mais um pouco, chega o povoado de Ungrei, que em português significa de joelhos. Ungrei é de joelhos. E ali nós tínhamos 4 amigos, temos ainda, o Mark, eu não posso falar o nome das pessoas, era um eletricista, também não posso falar. Eram 4 pessoas lá, que nós tínhamos amizade com eles, temos, né? E ali eles foram as 4 primeiras pessoas que receberam a Bíblia na língua Geg, ficaram todos felizes, alegres, né? E nós ficamos empolgados com isso. Nossa, os 4 primeiros, todos, né, alegres. E aí eu falei, nós vamos em tal povoado agora, em Calivate, que significa os dentes do cavalo, e nós fomos lá para levar a Bíblia para o povoado de lá também. E depois de mais de meia hora andando de carro, nós encontramos 2 pastores, pastoreando suas ovelhas, vaquinha, e dobramos o carro para voltar já, porque a rua é muito estreita, deixamos metade do carro no barranco, e outra metade na estrada, para que se viesse algum carro, pudesse passar. E ficamos ali quase 2 horas, falando de Jesus para esses 2 pastores de ovelha. Um deles, depois que ficou sabendo que eu era o pastor, todo mundo lá me chama de pastor. Nós temos uma escolinha de futebol, e aí o filho desse pastor de ovelha faz parte da escolinha de futebol.
E ele falou assim, você que é o pastor lá da escola de futebol, eu falei, sou eu mesmo e tal. Aí pronto, né? Você pensa que conhece a pessoa há muitos anos, né? E conversa vai, conversa vem, falando de Jesus, lendo a Bíblia. Foi um tempo muito gostoso, eles perguntavam muito. E os dois aceitaram Jesus, um milagre, e nós entregamos uma Bíblia para cada um deles, deixei o número do telefone para eles. Lá em cima, só pega aquele telefone Nokia de luzinha, lembra? Nas montanhas só pega esse bendito. É desse tamanhozinho, o bom é que a bateria dura uma semana, né? Mas de luzinha, meu filho, lá por fora. Enfim, e eu deixei nosso número de telefone para eles lá, para quando eles fossem para a cidade, nos ligar para tomar um café. Nisso que nós estamos conversando, de longe eu vejo uma caminhonete vindo em nossa direção, e era agosto, mês de verão, a poeira levantando, ele estava correndo muito, e veio um medo assim, porque era um povo de uma outra religião, e eu falei, vamos embora, e peguei, estava um professor de história da igreja lá com a gente, e um outro missionário que tinha uns 2 meses só de Albânia, não sabia falar o albanês ainda, e ele falou, não, vamos esperar um pouquinho, eu falei, não, vamos embora, entramos no carro, o carro deu partida, glória a Deus, né, mas quem disse que a primeira engatou? O medo, olha só o que o medo faz, eu não sabia nem quem eram as pessoas, mas eu fiquei com medo, fiquei um pressentimento assim, né, e não entrava a primeira marcha. Aí chegou a caminhonete, encostou, quase que porta com porta, porque não passa 2 carros de uma vez, ficou assim os carros, né? E aí ele bateu assim no vidro, eu baixei o vidro, 2 homenzão de barba grande lá, cada um segurando uma AK-47, sabe o que é isso? É uma metralhadora desse tamanho, dá 36 tiros por segundo. E ali bravo, e segurando, o que é que vocês estão fazendo aqui? Nós estamos aqui há tantos séculos, nossas famílias, nunca ninguém veio trazer a Bíblia e começou a nos xingar, ameaçar, isso, olha, só Deus sabe o que esse homem falou, brabo demais, e eu já estava tremendo, o professor de história estava assim, o outro missionário lá atrás não sabia nada, mas estava com o olho arregalado, né? E ele viu essa aliança bem aqui, e ele falou assim, você é casado? Eu falei, sou casado e tenho uma filha. Já falei logo, né? Aí ele falou, mas o senhor não tem amante, não? Para que ele falou isso? Falei, não tenho amante, não. E sabe por quê? E comecei a pregar o evangelho para ele. Eu não tenho amante, porque a Bíblia diz que deixará o homem a sua casa, iniciar a sua esposa, se tornará um casal. E comecei a falar de Jesus. E ele falou, tá, para, vai embora. E eu fui embora. Aí primeiro engatou, glória a Deus, né? E chegamos em casa muito rápido, nem vi curva, nada. Deus é bom. Passou-se uma semana, 2, recebo um telefonema. É o rapaz lá, um dos 4 amigos que nós temos lá. Pastor, vamos tomar um café, estou aqui na cidade. Vamos. Tá. Quando eu chego no café, quem que eu vejo? O rapaz lá, barbudão, sentado na mesa, junto com esse meu amigo. Eu falei, pronto, não foi daquela vez, vai ser hoje. Sabe quando passa um filme na sua mente assim? O dia que aceitou Jesus, o dia que conheci minha esposa, o dia que casei, o dia que minha filha nasceu, até o dia que cheguei na Albânia. É interessante. A psicologia mostra isso, muito interessante, e é real isso. São fatos históricos. Não vamos entrar nessa glândula de amigdalia, não, vamos lá. Então, ali, eu pensei, será que vai ser hoje? Aí, pastor, senta aí. Eu quase falei para ele, fica quieto, pai, não fala que eu sou pastor, não. Sentamos, tomamos café, conversa vai, conversa vem, como é que o senhor está, como é que está a família, o que o senhor comeu hoje, o que vai ser o seu almoço, como é que está a bicicleta, como é que está isso, né? Meia hora de conversa, tomando um cafezinho ali, meu café até esfriou. Acabou, foram embora. Aí eu liguei para o homem lá, meu amigo. Falei, rapaz, você quer me matar do coração, é? Não, pastor, você sabe o que aconteceu com o outro aí? Pois é, pastor, ele queria tomar um café com o senhor, e eu trouxe ele aqui para tomar um café. Falei, moço, aconteceu isso. Foi exatamente, ele falou, exatamente, ele veio te pedir perdão. Na Albânia, nem sempre se fala assim, igual em casa, em família, né? Às vezes o filho, o pai ou a mãe faz alguma coisa errada, nem sempre a gente chega e fala, me perdoe porque eu fiz isso. Só um olhar já resolve. Acontece isso. E ali naquele café ele estava demonstrando que estava arrependido e que estava me perdoando. Então isso foi um dos fatos
do que acontece no dia a dia do campo missionário, algumas coisas. Tem muitas coisas boas também, nós vamos ver aqui nesses slides. Pode passar? Essa foto é de 2006, 2007. Assim nasce uma igreja na Albânia. No começo a gente aprende a língua, fica aprendendo a língua. Neste parin nefrasse de Urestip, cursete populigeg nefrasse de Urgeg, Amoravesh. Entenderam? Eu falei, na Albânia nós falamos a língua albanesa, mas com o povo Geg nós temos que falar a língua Geg. Pra vocês verem como que é a língua albanesa, nós passamos um tempinho para aprender. A minha primeira pregação foi de 5 minutos depois de 1 ano, mas foi 5 minutos, foi legal. E enquanto estávamos aprendendo a língua, trabalhando já, plantando ali, ajudando a plantar a primeira igreja batista da cidade de Bathori. Na realidade, foi a primeira igreja daquela cidade, em 2006 e 2007, quando começou a plantação daquela igreja, fazendo amizade, indo de casa em casa, pregando evangelho na esquina, no café, no açougue, na quitanda. Lá na época não tinha supermercado, não tinha telefone celular, não pegava telefone celular, não tinha esgoto, água encanada, não tinha nada disso. Para dizer que não tinha energia elétrica, tinha das 10 ao meio-dia e das 5 às 7 da noite. 8 da noite, toque de recolher, ninguém podia sair da rua. Era um dos piores bairros da Albânia, mas Deus nos deu um amor muito grande por esse povo, o povo de Bathori, que nós amamos e mora no nosso coração. E aí, fazendo amizade, minha filha também fazia muita amizade. Emanuele começou a falar albanês com 3, 4 meses, já estava falando com as amiguinhas lá, e convidando, e essa aqui foi uma foto muito histórica, do início da primeira igreja que nós plantamos lá na Albânia. Pode passar o próximo? E nós plantamos ali 4 igrejas, 4 trabalhos. A primeira foi na cidade de Bathori, onde eu mostrei aquela foto ali. Depois de 3 anos, um casal dessa igreja de Bathori mudou para Zalminé, onde também não tinha um pé de cristão, e ali começamos um pequeno grupo. Tem muitas fotos no livro contando como começou a outra igreja, fotos dos locais, um bairro muito pobre, uma cidade muito pobre também, mas ali começamos também a primeira igreja daquela cidade de Zalminé. E nesse meio tempo, minha esposa, trabalhando, fazendo amizades com algumas senhoras lá da capital, começou um grupo de artesanato. Essas senhoras foram aceitando a Jesus, elas eram de uma outra religião, os maridos não deixavam vir para a igreja, ou para o encontro lá, não chama a igreja, lá na igreja não chamamos de igreja, lá era encontro do artesanato, né, em Prush. E aí, 64 mulheres hoje fazem parte dessa igreja, vocês vão ver os batismos dela. E depois, em 2014, nós nos mudamos lá, onde o Judas perdeu a bota, jogou a meia mais para frente, nós fomos para lá, no norte da Albânia, e ali fomos trabalhar com o povo Geg, que era um povo isolado, um povo das montanhas. Nós morávamos na cidade, e era 1h30 de carro para ir 30, 40 quilômetros, subindo montanha, descendo montanha, umas estradas muito abençoadas. Hoje tem asfalto, graças a Deus. Pode passar? Esse é um grupo de oração da igreja de Bathori. Então, de segunda a sexta, essas irmãs se reuniam ali para estar orando. E eles gostam muito de orar. E o que faz a igreja crescer também, os milagres de Deus acontecerem, é a oração, meus irmãos. Nós temos que ter hábito de orar. Nós temos que orar, acordar de madrugada. Pega esse celular aí que você tem, bota ele para despertar 4 da manhã, 3 da manhã, 5 da manhã, sei lá. Mas que você acorde todo dia na marra, né? No poder do amor. O pessoal fala que quando vai para a academia, no poder daquele negócio lá, não, é no poder do amor. Bota para despertar esse celular, a mesma coisa boa você vai fazer na sua vida com o celular, despertar para você orar. Começa como hábito, daí um tempo, você vai acordar antes do celular. É o que acontece quando você torna uma vida de oração, na prática de oração. Você já vai acordando todo dia para estar orando. Pode passar? Essa aí já é na cidade lá de Leja. Toda a igreja que nós plantamos, nós temos escolinha de futebol, curso de culinária, artesanatos, escola de música, bastante coisa. Para quê? Não é só para ensinar, não. O propósito é fazer amizade para falar de Jesus. Então, muitos desses adolescentes, a maioria, aceitaram Jesus na escolinha de futebol. As moças, a maioria, aceitaram Jesus na escolinha de culinária, de artesanato, e assim por diante. Onde você está, você tem que pregar o evangelho.
até aqui no Brasil. Então, a sua sala de aula é o seu campo missionário. O seu local de trabalho é o seu campo missionário. Onde você estiver, é o seu campo missionário. Tem que pregar. Pode passar? Há alguns batismos, né? Eu vou contar a história só dessa primeira senhora aqui. Aqui foi o segundo batismo lá da igreja de Bathori, 21 ou 23 pessoas batizadas. Aqui foi o primeiro batismo. Aqui o batismo da igreja de Zalminer, aquela outra igreja que nós plantamos. E aqui, meus irmãos, o primeiro batismo do povo Geg, aquele povo isolado das montanhas. Pode dar um glória a Deus, né? É para Jesus. Deus é quem faz tudo acontecer. Tá certo? Então, aquela senhora, ela se chama Amadia. Não tem problema falar o nome dela, não, porque ela é crente mesmo e prega para todo mundo lá. Essa mulher é crente. Foi a primeira pessoa que aceitou Jesus lá em Bathori. E ela prega para os abençoados lá assim, falando mesmo e tanto, precisa de ver. Não tem medo não. Glória a Deus por isso. Foi a primeira porta que se abriu. Que se abriu lá em Bathori. E nós passamos, o primeiro contato foi esse, né? Ela foi a primeira pessoa que abriu as portas para a gente. E nós fomos lá, passamos a manhã e a tarde falando de Jesus para ela, cozinhando lá junto com ela, comemos junto com ela, foi um dia muito abençoado. Ela aceitou Jesus, ouviu falar de Jesus maravilhosamente, e no final da tarde, quando já estava escurecendo, nós saindo ali do portãozinho da casa dela, ela parou assim e falou: pastor, quando é que Jesus vai vir na minha casa? O que é isso? Ela nunca tinha ouvido falar de Jesus, já era idosa, nunca ninguém tinha falado de Jesus Cristo para ela, porque a Albânia tinha passado por um período comunista, depois um período muito grande sem nada, e chegou o Evangelho, e aí nós explicamos para ela, novamente, sobre Jesus, e passamos a fazer discipulados. Ela aceitou a Jesus, a filha dela aceitou a Jesus, que é a Maria, essa de verde aqui. Depois, os filhos da Maria aceitaram Jesus, os 4, os primos, os vizinhos, os tios, e aí começou a igreja em Bathori. Hoje, meus irmãos, uma das filhas da Maria, que é neta da Amadia, ela fez seminário, veio para o Brasil, casou com um missionário brasileiro, hoje ela está na Albânia, vamos orar por ela, para que Deus use a família dela, para continuar o trabalho. O outro filho, Ergus Vlad, fez uma faculdade de tecnologia de informação, e ao mesmo tempo, depois ele fez o seminário, se tornou pastor. Por um grande período, ele foi o pastor da igreja lá de Bathori. Hoje ele está procurando outro local, e já tem outro pastor lá na igreja de Bathori também. Todos filhos da fé. Pode passar o próximo? Esse foi o primeiro batismo daquelas 64 mulheres. Nós tivemos 3 batismos naquele grupo de artesanato, que na realidade é uma igreja, né? 64 mulheres, é uma igreja só de mulher. Então ali foram batizadas também. Pode passar? Eu estou resumindo bastante, viu, gente? Acho que até passou do horário. Ainda tem meia hora. Essa senhora, ela é uma senhora chamada Amrika Passami. Ela é uma moradora lá do povo Geg das montanhas, mora isolada na montanha alta demais. E uma certa feita, uma madrugada, ela era ateísta, comunista, passou a vida dela servindo o comunismo. Ela era o braço direito do ditador Evan Roger, e ela tinha um carimbo. Na época do comunismo, todas as localidades tinham um delegado, entre aspas, e a Amrika Passami era um desses braços do comunismo lá no povo Geg das montanhas. E qualquer problema que tinha lá, ela que mandava prender, que soltava. Se na época lá você reclamasse que o seu pãozinho diário estava com a casquinha queimada, 5 anos de prisão. Se você criasse galinha e não doasse os ovos da galinha lá para o comitê, 21 anos de prisão. Pode procurar tudo a história da Albânia, está tudo na história da Albânia, isso que eu estou falando, não estou inventando nada, pode procurar. Mais de 500 mil albaneses foram mortos, tentando sair da Albânia, ou por perseguição. Mas, um certo dia, a Amrika Passami, de madrugada, ela acordou, foi pegar as suas cabras, ovelhas para pastar,
para comer, e ela fez uma oração. Uai, mas ela não era ateísta? Era. Ela fez uma oração, ela falou: Deus, se é verdade que o Senhor existe, faz com que algo novo aconteça na minha vida, que eu não aguento mais viver. E foi levar seus cabritinhos, carneirinho, para comer na montanha aqui. Nesse dia aqui, uma missionária, a esposa daquele missionário que estava comigo, que tinha 2 meses na Albânia, que não sabia falar direito, ela estava caminhando pelas montanhas, e ela conheceu a Amrica, não sabia falar o albanês, mas pegou o número de telefone dela, voltou lá para casa, estou resumindo tudo, minha esposa pegou o violão, foi com ela lá para a montanha, abraçaram a Amrica, minha esposa apresentou o evangelho para a Amrica, fizeram um louvor ali, sabe o que aconteceu? A Amrica aceitou Jesus. Isso acontece quando você prega o evangelho. Se você não pregar o evangelho, as pessoas não vão aceitar Jesus. Mas se você pregar o evangelho, a pessoa pode até não aceitar no começo, mas o Espírito Santo de Deus diz que a Bíblia diz que a palavra de Deus não volta vazia. A pessoa vai dormir com aquilo no ouvido. Alguém me ama. Olha, Jesus me ama. Será que é verdade? E depois você vai encontrar com essa pessoa, ou outra pessoa vai encontrar com ela, e a palavra de Deus vai florescer na vida dessa pessoa. Por isso que nós temos que pregar a palavra a tempo e fora de tempo. O verso da Bíblia que a Amrica mais gosta é 2 Coríntios 5,17. Prandai nesse de cushi ashne Christ, ai ashne cresceré. Gera tevieta ca escua, e a descalboitereia. Porém, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Pode passar? Em novembro de 2019, nós passamos por um terremoto muito grande na madrugada de 29 de novembro, se eu não me engano, de 2019. Foram 32 segundos, um terremoto de 6,4. Centenas e centenas de prédios destruídos, milhares de casas danificadas, destruídas, muitas mortes e pânico. Acordamos ali, pegamos algumas coisinhas e fomos lá para uma praça central, lá onde não tinha prédio ao redor, e depois desses 32 segundos, muitos outros pequenos abalos sísmicos tiveram lá. No outro dia, ficamos assim, todo mundo quase que em pânico, mas depois começamos a ajudar. A 13 quilômetros de casa teve um prédio, que foi esse aqui, parte dele desabou, e foram 46 pessoas que morreram. Será que elas conheciam a Jesus? Será que elas tiveram a oportunidade de conhecer Jesus? Aonde você mora, seus vizinhos já conhecem a Jesus? Hoje nós estamos vivos, amanhã só Deus sabe. Então fale de Jesus. Pode passar? 2 semanas depois do terremoto, ainda visitando, levando cestas básicas, agasalhos, aquilo que nós tínhamos em mão para as pessoas, visitamos uma cidade chamada Tsunami. E essa cidade, raramente entrava algum missionário lá, que era muito fechado, mas depois do terremoto, as portas se abriram, e fomos levar ali cesta básica para as pessoas, casas destruídas, muros derrubados, e uma dessas pessoas foi essa senhora. Ela, na noite do terremoto, ela foi levada às pressas para o hospital, porque teve um ataque cardíaco, e os médicos não tiveram como atendê-la, apenas deram uns remedinhos para ela, falou: ó, volta para sua casa, toma esse remédio de tanto em tanta hora, e fique em repouso. E ela estava em pânico, ela tinha perdido a casa, seu marido havia morrido, e a casa dela tinha se transformado em 4 metros quadrados de lona plástica, com alguns agasalhos, alguns cobertores ao redor, e 2 sofás. E ela estava ali, nessa situação, quando nós chegamos. Chegamos lá, e eu falei para ela: eu sou pastor, eu posso orar pela senhora? E ela, só com a cabeça, porque ela não estava falando há 2 semanas, estava traumatizada. E nós oramos por ela, junto com outro missionário, Benilton, que estava conosco, e fomos embora. Quando estávamos passando por cima do muro caído da casa dela lá, a netinha dela: pastor, o que foi? A minha avó quer falar com o senhor. Eu falei: opa,
Voltamos lá, essa senhora já estava de pé e nos agradecendo pela oração. Nós temos que ter ousadia, orar pelos enfermos, orar por aqueles que estão deprimidos, ansiosos, estressados, com medo, para que o Espírito Santo de Deus venha sobre essas pessoas e elas creiam no nome do Senhor Jesus Cristo, com ousadia, não é com timidez. Deus não nos chamou para sermos tímidos, nós temos que pregar, falar de Jesus aonde nós estivermos, seja o tempo que for. Pode passar? Aí foi um trabalho também com os refugiados da guerra da Síria. Lembram em 98, 99, não, 18, 19, 20, 16, 17, 18, 19. Então, estava tendo uma guerra muito terrível. E muita gente, praticamente toda a Síria, saiu da Síria, desceram, passaram pela Turquia, foram para a Sérvia, Croácia, até chegar na Itália, França. E nós estávamos ali trabalhando, uma semana por mês, em um desses campos de refugiados, ajudando, pregando. Eram milhares de livros de Marcos, aqui nós estamos entregando o livro de Marcos dentro de um vagão de trem cheio de refugiados. Uns nos recebiam com alegria, perguntam, esse é o evangelho de verdade? Esse é o evangelho. Outros nem queriam chegar perto. Alguns beijavam o evangelho, porque estava tendo a primeira vez a oportunidade de ter o evangelho em suas mãos. Pode passar o próximo? Aqui, alguns fatos interessantes. Esse aqui, foto em 2008 e 2015. Eram adolescentes, e ali em cima já, em 2023, o ano passado, aqui o Abi Rússia, ele ajuda a dirigir o louvor na igreja, é líder de jovens, faz parte da liderança da igreja, era adolescente, hoje já está fazendo parte da liderança da igreja. O outro é o Ergus Vlad, aquele que eu falei, que era neto da Amadia, que é a primeira que aceitou Jesus em Bathori. Hoje ele é pastor, dá aulas também de informática. Pode passar? Essa foto aí é muito especial também, são alguns filhos na fé, dos nossos filhos na fé. Então, os nossos filhos na fé já estão ganhando outras pessoas para Jesus Cristo. Isso é muito gratificante. Pode passar? E essa é a nossa família. Minha esposa, a Emanuele e eu. E ali, essa foto aqui de baixo, quando nós chegamos na Albânia, a Emanuele é pequenininha. No outro dia foi aniversário dela, ela fez 8 anos. E aqui, já na formatura dela, ela fez o seminário Palavra da Vida, fez 2 anos, fez o curso lá na Hungria, que era pertinho da Albânia. Então, meus amados, a palavra de Deus, ela tem que ser pregada. E Deus quer usar você para pregar a palavra de Deus. Missões não é só na Albânia. Missões começa dentro da sua casa, com seus pais, respeitando seus pais, obedecendo seus pais, respeitando seus filhos, colocando ordem, falando de Jesus para os vizinhos, fazendo um bolinho, enviando para o vizinho, aprenda o nome do vizinho, pelo menos quando for entregar o bolo, né? E assim por diante. Vamos ficar de pé, vamos orar? Quem quiser também se inscrever no nosso canal lá no YouTube, é só colocar @canal Missões, você se inscreve lá, para estar toda semana, tem muito vídeo de missões, vídeos bíblicos, tá bom? E vai ser um privilégio ter você lá também. Vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, por essa noite. Te louvamos pelos testemunhos que ouvimos e vimos, e principalmente, Pai, pela Tua palavra que foi pregada. Pai, nós te louvamos porque a Tua palavra é viva, é real e verdadeira. E ela mesma, Pai, se cumpre em nós, porque ela não volta vazia. Toma conta de nossas vidas, ó Deus, livra-nos de mal, dai uma noite de paz, de alegria, descanso, restauradora, e nos abençoe e nos guarde em nome de Jesus. Amém.